De fato, o genocídio indígena começou desde o ano 1492, com a invasão dos espanhóis, que foram os primeiros colonizadores da América. Esse extermínio continuou pelo continente com as colonizações portuguesa, francesas e mais tarde holandesas e inglesas. O processo que tem sido descrito como o genocídio dos povos indígenas no Brasil teve início com a colonização portuguesa das Américas, quando da implementação do cultivo da cana-de-açúcar na costa brasileira. Este processo ocasionou a redução das populações indígenas do Brasil por causa do tratamento violento e de doenças por colonos europeus. Estima-se que de 2,5 milhões de povos indígenas que viviam numa região que hoje compreende o Brasil na época da chegada de Cabral, menos de 10% sobreviveram até os anos 1600. A principal razão para o despovoamento foram doenças como a varíola, que avançaram muito trazidas involuntariamente pelos europeus. O genocídio persiste na era moderna, com a contínua destruição de povos indígenas da região amazônica. De acordo com o CIMI, as invasões e a exploração predatória dos recursos naturais seguem o mesmo padrão verificado em anos anteriores. São grupos como madeireiros, garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais que invadem terras indígenas e, além de desmatar e queimar, devastam rios, extraem madeira e garimpam em busca de ouro e outros minérios. Eles apostam na convivência e na inação do poder público, que pouco faz para coibir essas atividades criminosas. Os assassinatos tiveram um aumento de 61%, com 182 casos registrados em 2020, Roraima com 66, Amazonas com 41 e Mato Grosso do Sul com 34. Foram os estados que registraram os maiores números de ocorrências. Os conflitos territoriais também aumentaram, com 96 casos de tipo em 2020, 174% a mais do que no ano anterior. As invasões a terras indígenas, identificadas no documento como invasões possessoriais, exploração ilegal de recursos e danos patrimônio, aumentaram e foram a 263 casos registrados em 2020. Foi um número maior que em 2019, quando foram registrados 256 casos, e em um aumento de 141% em relação a 2018, que registrou apenas 109 casos. Ligbot, um dos coordenadores dos estudos, diz que o que acontece no Brasil hoje é sim um genocídio. Diz ele: nunca se invadiu tantas terras indígenas quanto agora. Temos o governo que prima pela estruturação de uma antipolítica com diversos pequenos gestos, que vão se acumulando para resultar no produto final, que é o genocídio dos indígenas brasileiros. O que nós vimos foi que a Covid-19 virou uma espécie de porteira aberta para que as invasões de territórios indígenas se intensificassem. O ano de 2020 ficou marcado pelo alto número de mortes ocorridas em decorrência da má gestão de enfrentamento à pandemia no Brasil, pautada pela desinformação e pela negligência do governo federal. Esta realidade lamentável para a população brasileira em geral representou uma verdadeira tragédia para os povos indígenas. Em muitos casos, o vírus que chegou às aldeias e provocou mortes foi levado para dentro dos territórios indígenas por invasores que seguiram atuando ilegalmente nessas áreas em plena pandemia, livres das ações de fiscalizações e proteções que são atribuídas constitucional e deveriam ter sido efetivadas pelo Poder Executivo. Em seu relatório anual sobre violência contra povos indígenas, o CMI detalhou a intensificação de violações durante o terceiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, que enfraqueceu órgãos de fiscalização e proteção aos indígenas.